que eu estou falando de prática de letramento? É porque é no interior das práticas de letramento, literárias ou não, que a leitura pode acontecer como experiência. E aí é a contribuição que o Larossa traz para essa discussão, a preciosa contribuição que eu acho que ele traz para essa discussão. O que é a leitura como experiência? Né? Então, é no interior dessas práticas, inclusive de práticas como essa, que é a da leitura analfabeta e coletiva de cordéis, ou de outros tipos de práticas de letramento, como a do romance de férias, por exemplo, que é uma coisa que a gente de classe média escolarizada faz muito, né? Saiu de férias, eu vou passar um tempo em Águas de Lindóia, não vou ter muito o que fazer, né? Então corro lá na livraria, compro o último policial do meu autor preferido, ou tento sacar o que tem de novo na literatura brasileira ou na produção editorial brasileira da área e levo para ler como como uma diversão. É outro tipo de prática de letramento. Aí é uma leitura individual, né? Ela acontece num contexto que é o contexto de férias, ela envolve certos autores e exclui outros, ninguém leva, de uma maneira geral, para esse tipo de prática de letramento, ninguém leva para a praia Guerra e Paz para ler, né? Leva um policial, uma coisa mais leve, um almanaque, etc, etc. Então, é uma prática de letramento muito particular, tanto quanto a do cordel. É no interior desse tipo de prática de letramento, né, que a leitura vai acontecendo como uma experiência particular. Então, é no interior dessas práticas que as experiências se dão. O que é uma experiência? Como pensar uma experiência e o que ela tem a ver com a nossa relação com o texto e com a literatura? Para caracterizar, então, a experiência, né, e o saber de experiência, porque o Larossa fala que só na experiência é que pode se desenvolver um tipo de conhecimento, um tipo de saber, aí ele opõe, então, conhecimento a saber, que é próprio da experiência, que é o saber de experiência, e que se contrapõe ao conhecimento científico-tecnológico, né? Então, ele define o que é o saber de experiência, e um saber de experiência que a leitura pode proporcionar, por exemplo, e que o conhecimento científico-tecnológico como tal não proporciona, né? Então, o que é, para fazer esse contraste, ele começa por caracterizar o conhecimento socialmente valorizado, que é o conhecimento científico-tecnológico, que se opõe, se contrapõe, ao qual, melhor dizendo, né, o saber de experiência se contrapõe. Então, vamos ver primeiro como é que se caracteriza o conhecimento científico-tecnológico e depois o saber de experiência. Então, o conhecimento científico-tecnológico é algo essencialmente infinito, que só tende a crescer, né? É por isso que muitos autores têm dito que os tempos contemporâneos sofrem da neurose da informação, porque o conhecimento se expande tanto e as informações disponíveis são tantas e de tão variados tipos que não é mais possível acompanhar a produção do conhecimento. E a perspectiva é, de fato, de uma produção, se não infinita, literalmente falando, indefinidamente crescente, né? É um conhecimento universal e objetivo, e pelo menos nesse sentido, é um conhecimento impessoal, né? Vale para todos e para cada um, e, portanto, não vale individualmente, né? E é algo que tem a ver com o útil e o pragmático. Como diz o Larossa muito bem, tem a ver com a sede de dominar o mundo, tem a ver com a sede de dominar a natureza. Em contrapartida, o saber de experiência, vai dizer ele, né, é uma aprendizagem no padecimento e por meio do padecimento, naquilo e por meio daquilo que acontece a alguém. Isso aí já é citação dele. Eu fiz questão de trazer como citação mesmo, até porque é uma questão de leitura também, né? E porque a forma como ele formula essa noção de experiência é importante e não dá para você reproduzir de outro jeito. Você pode parafrasear, você pode tentar entrar nessa noção por diferentes portas, né? Há várias entradas possíveis, mas é importante reproduzir a formulação dele mesmo, dessa noção. Então, é uma aprendizagem no padecimento e por meio do padecimento, naquilo e por meio daquilo que acontece a alguém. E isso porque o saber de experiência, que durante muitos e muitos anos, durante muitos e muitos séculos, foi
o conhecimento que se considerava como sendo o conhecimento humano, né, era concebida essa forma de conhecimento como um pateimatos, né, ou seja, um conhecimento em que o afeto, o sentimento e por isso mesmo o sofrimento estão envolvidos. Então, este é o saber de experiência, aquele que vamos adquirindo pelo modo como respondemos ao que nos acontece ao longo da vida e que vai nos conformando, tais como somos. E aí eu botei ali a observaçãozinha embaixo brincando, né? Ou como diria eu, Egon, tais como vamos nos tornando, né? Porque esse também é um processo que não termina nunca, a gente nunca termina de ser, né? Não está acabado para todo sempre, a gente vai se tornando o que a gente vai sendo, né? E não aquilo que a gente é, o que vai sendo. Então, o saber de experiência é esse saber que vai nos conformando. Portanto, é um saber que está diretamente associado ao sujeito, né? É um saber que o sujeito vai construindo ao longo do tempo e é um saber dentro do qual o sujeito vai se construindo ele próprio. O saber de experiência se opõe ao conhecimento científico-tecnológico ponto por ponto, na medida em que se apresenta como um saber finito. O saber de experiência é finito, porque ele é construído por um indivíduo particular ao longo de um processo de maturação pessoal de uma vida. Então é um saber finito, restrito a essa experiência, a essa vida, a esse sujeito. É um saber particular, por isso ele é subjetivo, relativo e pessoal, razão pela qual duas ou mais pessoas que participem de um mesmo acontecimento não têm desse acontecimento a mesma experiência, né? Então, nós podemos viver o que seria participar do mesmo acontecimento histórico, né? Mas desse acontecimento histórico, cada um de nós vai tirar uma experiência própria, pessoal, intransferível, única. Intransferível não significa que não possa ser partilhada, não possa ser comunicada, entendida e que a gente não possa aprender com as experiências de cada um. Intransferível significa que está associada àquela circunstância, àquela situação, àquela pessoa, àquela vida. E é um saber inseparável do indivíduo concreto que o encarna. Então, por todos os motivos já referidos, o saber de experiência faz parte do sujeito que o construiu, não é uma coisa à parte como o conhecimento científico-tecnológico. Não dá para separar um saber de experiência do sujeito que construiu esse saber de experiência.